Olá a todos, sou a Aline Gattoni, jornalista. Bem-vindos a mais uma edição da Hey News Entrevista. O Brasil está se preparando para a chegada do Open Banking, que é um sistema de compartilhamento de informações entre diferentes instituições bancárias, sempre com consentimento do cliente, que visa facilitar essas transações entre os diferentes agentes envolvidos. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Rodrigo Cuan. Ele é advogado especialista da área corporate do Escritório Reis Advogados, integrante da Comissão Jurídica de Direito Bancário do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e membro associado do Turnaround Management Association. Como vai, Dr. Cuano? Tudo bem? Obrigada por ter aceitado. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu acho que nós poderíamos começar falando um pouco sobre os benefícios do Open Banking, pode ser? Perfeito, vamos lá. Então, a ideia do Open Banking é a entrega de produtos e serviços financeiros aos consumidores com maior agilidade, conveniência e segurança. O Open Banking vai possibilitar a integração da prestação de serviços financeiros a uma jornada digital do consumidor, sendo fornecidas condições para o surgimento de novos modelos de negócio que tenham o cliente no centro. Esses novos modelos, eles podem envolver, por exemplo, comparadores de preço de produtos e serviços, e eles vão possibilitar ao consumidor uma maior visibilidade e controle de sua vida financeira. Acho que isso é um ponto muito importante do Open Banking. E, além disso, com acesso a produtos personalizados e condições financeiras mais vantajosas e adequadas às suas necessidades, seus interesses e objetivos. Do lado das instituições financeiras, eles vão ter que buscar colocar o cliente como agente do compartilhamento dessas informações pessoais. Essas informações elas deixarão de ser exclusivas das instituições que efetivam essas movimentações financeiras, mas a unificação desses dados permitirá que as instituições possam fazer uma avaliação de risco e precificação dos produtos mais completa. E isso trará uma maior concorrência e um custo menor ao consumidor. E de que forma que o Open Banking ele vai mudar as relações? Quais são os principais aspectos legais e institucionais desse sistema? Olha, eu acredito que as consequências, a mudança no mercado financeiro com o Open Banking não serão poucas essas mudanças, né? Uhum. Já que ela permitirá de início ao usuário maior controle da sua vida financeira, podendo ter serviços e produtos mais personalizados, e tanto os bancos quanto as fintechs, elas terão as condições de oferecer uma maior e melhor experiência ao cliente. O objetivo do Open Banking é ter o cliente no centro, né? Acho que esse é o objetivo. Permitindo que esse cliente tenha acesso a processos mais rápidos e baratos. O resultado é uma maior concorrência entre os players do mercado financeiro, considerando que a informação e o poder de decisão estará nas mãos do consumidor. É uma mudança na propriedade dos dados, e a abertura das informações, ela posiciona o cliente como centro da estratégia. Então, ele permite que as instituições financeiras, elas vão poder avaliar onde e quanto investir para desenvolver uma nova estratégia focada no cliente, em suas necessidades e experiências. E isso, em alguns casos, significará a volta ao entendimento básico de quais são as fortalezas do negócio e que tipo de negócio se deseja ter, as instituições financeiras. No aspecto legal, as diretrizes elas são emitidas pelo Banco Central do Brasil e elas permitirão que os usuários adotem condutas adequadas para participar desse modelo de negócio. Essas regras para o funcionamento já foram aprovadas, porém o sistema ele está em implantação de forma gradual e será feito em 4 fases. É exatamente isso que eu ia comentar, né? Como que vai ser esse sistema, se ele já está chegando, né? Ou esse processo de implementação mesmo. Se já temos alguma previsão, datas, né? Alguma coisa assim. Sim, então, ele já iniciou esse processo, ele está sendo de forma gradual e em fases. A primeira fase, que se iniciou em fevereiro deste ano, ela começou com a abertura de dados das instituições participantes em relação aos seus canais de atendimento e produtos e serviços que eles oferecem.
Essa primeira fase, ela não envolveu qualquer compartilhamento de dados dos clientes. A segunda fase, ela tem previsão para implantação até 15 de julho deste ano, e aí ela permitirá o compartilhamento de dados relacionados às transações e cadastros dos clientes, mas tudo com o prévio consentimento desse cliente. Então, não haverá compartilhamento de dados sem que o cliente dê o seu consentimento. A terceira fase, com início previsto até 30 de agosto, serão compartilhados os serviços de transações de pagamentos e encaminhamento de propostas entre as instituições participantes. E a quarta fase, que é a final, que é início em 15 de dezembro de 2021, permite o compartilhamento de dados relacionados a serviços, relacionados a seguros, previdência, operações de investimento e operações de câmbio. Esse compartilhamento poderá ser realizado, isso é importante ressaltar, junto a instituições financeiras, instituições de pagamento ou demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E o usuário não estará automaticamente registrado no Open Banking, né? Para compartilhar os seus dados, ele teria que ter uma manifestação ativa junto à instituição, na forma de consentimento. Esse consentimento ele terá um prazo de validade, ele deverá ser adequado à finalidade da utilização deles e será feito num ambiente seguro, inclusive com identificação do consumidor, e ele não é passível de qualquer cobrança do cliente. Então, é um serviço gratuito. As pessoas sempre querem saber, né, como vai se dar na prática isso, né? Enfim, quando que vai chegar. E a respeito da segurança, né, que o senhor estava comentando, quais são os riscos? Existem riscos envolvidos tanto para as instituições bancárias quanto para os clientes? Acho que o principal pilar do Open Bank está focado na questão da segurança, né? Tanto que a regulamentação do Banco Central, ela estabelece que as instituições elas serão responsáveis pela qualidade dos dados, então a informação ela precisa ser a mais recente possível, adequada e compatível, e pela segurança do compartilhamento. Então, além das responsabilidades instituídas no regulamento do Open Bank, a exemplo do que eu mencionei dos mecanismos de acompanhamento e controle desse processo de compartilhamento, há regras específicas de responsabilização da instituição participante e de seus dirigentes. Elas têm que observar, além desse regulamento do Open Bank, outras exigências já existentes na legislação e na regulamentação, assegurando a segurança, a confiabilidade do processo. Como exemplo, nós temos as políticas de segurança cibernética. Além disso, isso acho que é importante ressaltar, o Open Bank ele busca padronizar o compartilhamento dos dados. Ele não disciplina o tratamento desses dados pela instituição que vai recebê-los após o processo de compartilhamento. Então, além de toda a regulamentação do Open Bank com a segurança dessas informações, a política de segurança cibernética que já existe, a instituição ela também deverá observar a legislação que também nós temos em vigor, a exemplo da Lei de Sigilo Bancário e da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um emaranhado de normativos que existem que vão garantir ao consumidor, no final, a segurança adequada no tratamento desses dados deles, né? Só que, de outro lado, acho que é importante, além da existência dessa regulamentação, acho que uma dica importante é sempre ter muita atenção com seus dados. Caso o cliente ele venha receber alguma comunicação solicitando o compartilhamento de seus dados, ele somente deve prosseguir se o caso o consentimento que ele tenha dado seja para uma instituição que ele tenha conhecimento. Caso ele desconfie da origem dessa comunicação recebida, a recomendação é que ele entre em contato com a instituição financeira para confirmar. Então, é sempre importante ter essa checagem caso o cliente ele receba algum comunicado solicitando o aceite dele para compartilhamento desses dados e ele o desconheça.
Uhum. Eu acredito que vai haver também muita divulgação, né, dos agentes envolvidos para que essa operação realmente seja segura. Sim, muitos bancos Sim. já, inclusive, muitas instituições já começaram a divulgar esse cadastro prévio, em que pese ele não ter se iniciado essa segunda fase, mas já se iniciou, em alguns casos, um pré-cadastro. Sim. E o senhor poderia dar um exemplo de que tipo de informação que vai poder ser compartilhada? Sim, então, ele, como eu mencionei anteriormente, ele vai ser de forma faseada, né? Então, nessa Uhum. primeira fase que já se iniciou, são os dados da instituição participante. Então, quais Uhum. dados foram divulgados? Quais são os canais de atendimento, quais são os produtos e serviços Sim. relacionados a contas de depósito, contas de Uhum. pagamento, cartão de crédito e operações de crédito. Na segunda fase, onde serão compartilhados os dados do cliente, esses dados são relacionados às informações cadastrais e transacionais dos produtos e serviços utilizados pelo cliente. Na terceira fase, relacionados a serviços, serão compartilhados os dados relativos a transações de pagamento, como débitos em conta, transferências, DOC, TED, Uhum. PIX, pagamento de boletos, e o encaminhamento também das propostas de operação de crédito. Uhum. E na fase 4 serão os dados relacionados a operações de câmbio, arranjos de pagamento, investimento, seguro e previdência complementar aberta. Quanto à segurança, a preservação em relação aos dados e serviços, como eu disse anteriormente, um dos principais objetivos do Open Bank. Então, as instituições elas vão ter já existem, né, uma série de normativos que elas devem observar, e o cancelamento desse compartilhamento pode ser realizado tanto na instituição em que o cliente deu consentimento, quanto na instituição que transmitiu os dados. Então, o objetivo é facilitar a vida do consumidor, né? Então, criar mecanismos que auxiliem e facilitem esse compartilhamento inicial, e caso o consumidor queira revogar esse consentimento, também ele tem uma facilidade nesse atendimento. Uhum. Sim, inclusive, né, por falar nessa relação, o Banco Central ele lançou o sistema Registrato, que é um sistema também que engloba informações financeiras dos brasileiros, né, de forma acessível. Será que a gente pode dizer que esse sistema do Banco Central é um pontapé inicial do Open Banking ou não? Assim, ele não se confunde, né? O Registrato, Uhum. a base normativa dele é de 2014, né? Uhum. Que é a circular 3728 e a carta circular 3680. O Registrato ele é um sistema administrado pelo Banco Central, e ele permite a qualquer cidadão que tenha acesso pela internet, de forma rápida, gratuita, isso é importante, e segura, de relatórios contendo informações sobre o seu relacionamento com instituições financeiras. Então, são informações que as instituições financeiras, por uma obrigação regulatória, precisam repassar ao Banco Central. Uhum. Então, o Banco Central já tem essas informações consolidadas, e ele permite que o consumidor ele tenha acesso a elas, o que for relacionado a ele, né? São 4 tipos de informações que existem no Registrato, né? Então, tem o conhecido CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro. Ele tem todas as informações de relacionamento, sejam de pessoas físicas ou jurídicas, com as instituições. São registradas as operações desde 1º de janeiro de 2001, e não contém qualquer dado de valor, movimentação ou saldo de contas ou aplicações. Uhum. Esse é um tipo de informação que o consumidor consegue acessar no Registrato. Uma segunda informação é o Sistema de Informações de Crédito, o SCR. Lá tem qualquer operação de crédito com valor igual ou superior a R$200, a instituição financeira ela tem um dever regulatório de reportar ao Banco Central, e essas informações ficam registradas nesse sistema de informações de crédito. Existem também o relatório de operações de câmbio e transferências internacionais, e por último, mais recente, que é o relatório de chaves PIX.
Então, lá o cliente ele consegue consultar a listas dos bancos, cooperativas ou outras instituições financeiras de pagamento, na qual o cliente tenha registrado uma chave Pix. Então, é um mecanismo que ele permite ao cliente ter um acompanhamento também da vida financeira dele, né? E por uma questão de segurança, ele consegue lá consultar efetivamente que tipo de operações foram contratadas e eventualmente até identificar a abertura de uma conta que ele não reconheça e aí buscar regularizar a sua situação também. Perfeito, muito interessante mesmo, esse tipo de serviço. Bom, obrigada pelos esclarecimentos, Dr. Puano. Chegamos ao fim de mais uma Rei News Entrevista. Acessem as redes sociais do Reis Advogados, compartilhem nossos conteúdos e até uma próxima. Obrigada, Dr. Puano. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Até.